Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, porque essa live vai ficar gravada e essa live é mais do que especial. Vocês estão me vendo aqui em um cenário diferente, né? Uma configuração aqui do quadro diferente.
Eu vou manter essa configuração porque hoje, na verdade, é muito mais do que uma live. Na verdade, é uma aula, né? É uma aula aí gratuita para vocês sobre a Arca da Aliança. E, galera, essa aula não tem a pretensão de aprofundar, nossa, pesquisas acadêmicas, não. Essa aula tem a pretensão de arranhar a superfície desse vasto assunto, porém, dar uma ideia para todos que aqui estão me acompanhando sobre a profundidade e muitos fundamentos do mistério da Arca da Aliança como um tipo de tecnologia multidimensional antiga que é reconhecida, né, e registrada em várias outras culturas da história também, esse tipo de tecnologia. Nesse caso, hoje vamos falar sobre essa arca, né, a Arca da Aliança. Para quem não sabe, é aí um artefato bíblico, né? Você que é um leitor da Bíblia já vai saber do que eu estou falando. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Lucas, esse canal é Rubi Cósmico, aqui a gente tenta trazer aí uma ponte coerente entre ciência e espiritualidade, trazer o fundamento de lendas, de mistérios e tentar aí trazer um olhar mais universalista, um olhar mais geral, para que cada um de vocês tenha uma visão de conjunto e consigam ter discernimento para entender esse lado, né, místico, esotérico, não só como algo mítico mesmo, né, algo como é uma lenda, não. Entender que existe fundamento nisso tudo e o fundamento, a realidade por trás do mito é muito mais incrível e fantástico do que nós poderíamos sonhar. Então sejam bem-vindos a todos, né? Eu sou psicanalista, sou cineasta, sou estudante, pesquisador, né? E eu tô deixando aqui, ó, a pergunta: quanto que vale essa aula para você, tá? Tô deixando o Pix do Rubi Cósmico e quanto que vale essa aula, né? Se você contribuir, eu peço que vá lá no meu direct do @rubicósmico e fala, eu contribuí. E manda ali o valor que você depositou, eu vou localizar e verificar e eu vou colocar você numa lista especial para futuras promoções que tiver, futuros brindes, futuras várias surpresas aí, né, que você vai estar na lista, porque você é um contribuidor, um investidor aqui do canal, tá certo? Então seja um investidor, porque esse projeto vai muito longe e vai muito longe com você. Então vamos ver, porque live é para interagir com as pessoas. Vamos ver quem tá aqui, né, conosco hoje. A gente tá com 11 pessoas, então boa noite aí, Adriana, Luciene, Flávia, Josino, Solange, Camila da Silva, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos falar aqui, né? Primeiramente, eu coloquei aqui os slides, né? Pra gente ir falando. Então, eu vou começar falando primeiro, antes de falar da Arca da Aliança em si, eu preciso conversar com vocês uma coisa incrível, né? Que é da onde ela veio, né? Da onde veio essa ideia da arca, que isso tem a ver com Atlântida, com o Egito. Então vamos lá, vamos começar aqui a conversar. Bom, vamos falar aqui, quando a gente fala de Atlântida, a gente está falando de Platão, né? Por que Platão, galera? Platão, no livro dele, né, num dos escritos, ele foi um grande filósofo, né? Para quem mora em Marte e não conhece o Platão, ele foi um grande filósofo aqui da Terra, tá bom? Marciano. E ele tem um livro, né? Os livros dele geralmente são diálogos, e um livro que chama Timeu e Critias, né? E é um livro que ele vai abordar a Atlântida. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês, ó, Timeu e Critias, para quem quiser aí estudar. Esse aqui é um livro da editora Edpro. É um livro, até uma edição bacana, tá? Tem várias edições, né, para quem tem interesse. E o Platão vai falar sobre essa cidade, e ele fala que essa cidade, ela é uma cidade portuária, ela é uma cidade circular, né, uma ilha, né, uma ilha. E ele começa a descrever essa civilização, né, e que teve aí, que ela fundou no oceano. Existe vários pesquisadores da Atlântida
realmente, se você for pesquisar aí na internet, pesquisadores sérios, tá bom? Que investigam profundamente onde que está essa ilha, né? Onde foi parar. Então, assim, nós temos aqui, ó, isso aqui é um desenho mais ou menos para vocês terem uma noção, né, da beleza fantástica, né, que era essa cidade aí, né? Assim como descrita por Platão, tá bom? Então, a imagem que nós temos de Atlântida essa aí, né, descrita por Platão, é uma grande ilha, né, que tem que cercada de montanhas ao seu redor, mas ela foi dividida em vários círculos, com uma vasta marinha e com uma tecnologia, aí vem, né, com uma tecnologia muito, mas muito, muito, muito avançada. E é aí que entra a nossa conversa, né? Porque o que que acontece? A Atlântida, ela, assim, dentre várias literaturas, se nós formos investigar, principalmente na parte parapsíquica, e quando eu falo de literatura parapsíquica, eu estou me direcionando para as psicografias, para as descrições de clarividentes, né, como do Edgar Cayce, que vamos falar aqui daqui a pouco, é um olhar, né, que canalizado, que traz informações muito, muito interessantes aí. E essas informações dizem que os Atlantes, eles, antes de sofrerem aquele cataclisma que afundou todo mundo, poucos iniciados, né, ali, que estavam mais direcionados à espiritualidade, que sempre defendiam, né, a tecnologia em prol da humanidade, em prol da paz, do amor, em prol da conexão com o universo do cosmos. Estes, que eram um grupo pequeno, porque a maioria foi corrompido aí pela arrogância, ganância e por aí vai, pela corrupção interior. Este pequeno grupo, ele foi avisado antes, provavelmente pelo plano espiritual, pelos mestres ali, que eles tinham capacidade também mediúnicas parapsíquicas fantásticas. Mas poucos, né, até aqueles que tinham a sensibilidade psíquica, conseguiram prever que o continente todo ia assim desaparecer no mar por um grande cataclisma, né, que gerariam aí ondas colossais que realmente faria subir todo o nível do oceano. E que, consequentemente, afundaria não só a Atlântida, como várias outras ilhas que, se nós formos pesquisarmos entre arqueólogos, vamos claramente identificar e confirmar isso, que, de fato, existem várias cidades submersas sob o mar que, né, por esse cataclisma aí, ou seja, houve um cataclisma de fato, né? Então, não é lenda, né? Atlântida, ela é uma lenda, mas muitos dos pesquisadores sérios estão loucos para procurar e você tem muitas, muitas evidências. Então, na minha concepção já não é mais lenda, é assim, é um trabalho ainda de pesquisa, né? Para nós encontrarmos cada vez mais evidências. Eu acredito que já tenham evidências, mas como a Atlântida era uma cidade que tinha muita tecnologia avançada, provavelmente quem encontrou aí por questões políticas aí, provavelmente, né, e também militares, não ia querer revelar isso para as pessoas. Até para vocês terem uma ideia, Troia era considerado pelos historiadores uma lenda, uma metáfora, uma alegoria, mas depois, quando eles procuraram nos textos ali de Homero, né, que é o cara aqui da mitologia grega, que escreveu lá tudo, eles foram percebendo, como que eles buscaram Troia? Eles, através da literatura da mitologia, eles foram percebendo a parte geográfica. Então, terreno, como é que era o terreno, a bacia ali, geológica e tal. E aí eles foram identificando, encontraram Troia e comprovaram que existe. Mesma coisa. Platão escrevia sobre Sócrates, uma pessoa real realmente existiu, escrevia com vários personagens e cenários que existiam. Então, Atlântida, Platão também escreveu uma cidade que existiu também, né? Então, só em um panorama geral. Mas voltando aqui, estou desviando muito,
o, aquele grupinho que ainda estava não corrupto ali, né, naquela civilização, na Atlântida, eles foram avisados que a cidade ia afundar, eles pegaram o seu barquinho e saíram fora dali antes que tudo, né, inundasse. E eles foram para onde? Para a região que hoje nós conhecemos como Egito. Exatamente, galera. Eita, é isso, foram pro Egito. Exatamente, eles foram pro Egito. Então, quem começou a civilização egípcia aí foram os Atlantes, né? Isso não só eu que estou falando, tá? Vocês podem buscar em todas as literaturas possíveis que existem muitos apontamentos para isso, inclusive através de pesquisadores mais profundos, né, que realmente pesquisam, vão o mundo inteiro pesquisar, vocês vão ver que eles acham muitos traços ali que mostram que o Egito foi um berço aí de uma civilização com desenvolvimento tecnológico, social, cultural muito acima da média ali do momento histórico, né? Então, que eles tinham muita coisa ali que era aquém do tempo, certo? Então, sim, né? Você tem aí o Egito, cuja o seu início se deu com esse grupo de pessoas que vieram de Atlântida, e aí eles começaram uma civilização, e aí eu não sei aí qual momento que se perdeu, mas uma hora se perdeu tudo, e a corrupção voltou de novo, né? Só lembrando uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui, que eu tô com a minha colinha aqui, né? Não é muita coisa para falar. A tecnologia de Atlântida era uma tecnologia totalmente focada em cristais, tá certo? Então eles usavam muito cristais, e você provavelmente já viu isso em muitos livros. Inclusive tem um livro da autoria de Rubens Saraceni que chama No Templo dos Cristais, se eu não me engano é esse o título. E ele vai contar a história de uma civilização ali que existiu antes dessa nossa humanidade, que provavelmente, né, era Atlântida. E tudo que você vai ver de Atlântida, você vai ver alguma coisa de cristais. Inclusive, né, olha, a cultura pop, eu diria que é o melhor baú do registro acástico. O que é registro acástico, Lucas? Registro acástico, segundo os místicos indianos, é uma biblioteca, né, que fica no éter, ou seja, que fica no plano aí metafísico da vida, no qual, se você conseguir sintonizar, né, a sua mente, sua antena, que o seu corpo é uma antena multidimensional, você conseguir sintonizar nesse arquivo aí do universo, você consegue acessar memórias e histórias tanto da civilização do planeta Terra como de outras civilizações. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a cultura pop pegou muita coisa aí que é real e criou ficção daquilo. Porque com certeza tem muitos iniciados por trás desses filmes, né? E respeitando a lei do silêncio, né? A lei do sigilo que existe no grupo iniciático, eles trouxeram a verdade camuflada na ficção. Então, quem aí gosta de assistir um filminho, vai lá na Senhora do Mickey Mouse e procura o filme Atlantis do Mickey Mouse aí. É incrível, é impressionante, porque ali tem tudo. Inclusive, eu vou até assistir de novo depois. Tem até a questão dos pingentes da tecnologia de cristal. Meu, é impressionante. Aquele filme é fantástico, é uma animação, ela é antiga, mas é incrível. Assim como também a animação A Lenda de El Dorado. Nossa, eu acho incrível também, é outra, só que eles vão abordar mais ali a parte dos maias. Mas o que tem em comum é civilização antiga, alta tecnologia e cristais. Em ambas, inclusive, tá bom? Então, o que acontece com essa Arca da Aliança, né? Por que ela está ligada aí à Atlântida? Ó, eu tô trazendo para vocês muitas das minhas pesquisas pautadas em uma bibliografia que eu vou depois, aliás eu não fiz isso, mas depois, se eu não esquecer, espero que eu não esqueça, eu vou colocar na descrição desse vídeo quando estiver gravado, tá? Se você estiver assistindo gravado, olha aí na bibliografia, eu esqueci ou não? Se eu esqueci, comenta aí que eu coloco, mas enfim... então, mas assim, tem um pouco
dessas fontes bibliográficas e tem um pouco da minha interpretação, né, do meu olhar, porque eu acredito que nós, como estudiosos e pesquisadores, livres pensadores, nós podemos sim desenvolvermos o nosso olhar, nossa opinião, nossas teorias, né? Não é só os grandes, né, como Platão, Sócrates, que têm direitos de ter teoria. Se você tiver uma teoria, quem é você para bolar uma teoria? Tem muito disso, né? Mas não vamos evitar de ser tão bitolado nesse ponto, e não, vamos ter nossas teorias. Então, a minha teoria é o seguinte, né, e não é só minha, com certeza, é também do físico Nassim Haramein, que é uma das maiores fontes aqui também que eu peguei, tá? Nassim Haramein é um físico aí já que está quebrando várias barreiras no mundo da física, inclusive unificando a física, e eu vou colocar aqui também embaixo o link do site oficial dele, né, que qual que é o nome? Space Federation, enfim, é incrível, mas vamos lá. Galera, se a Atlântida era uma civilização com um poder de alta tecnologia, então eu acredito que eles trouxeram pro Egito, para aquela região árida do deserto, não uma só, mas muitas tecnologias capazes de ajudá-los a criar uma civilização no meio de um deserto. Quer dizer, eles chegaram lá, não tinha pirâmide, tinha nada ali, né? Era só um grande deserto. Então, provavelmente, eles levaram com eles tecnologias antigravitacional, ou seja, para mover aquelas pedras colossais e tudo mais, e construir templos e tudo mais, né? Com certeza vai ter gente aqui falando assim, você é daqueles que fala que a pirâmide não foi construída pelos escravos que ficaram puxando lá, fazendo negócio. Gente, pelo amor de Deus. Não, eu não acredito nisso, porque assim, eu não vou aprofundar nisso aqui nessa live, nessa aula, mas assim, tem muitos pontos furados nessa teoria oficial, tá bom? É só pesquisar, mas não, eu piamente acredito que também foi uma civilização inteligente e talvez não seja nem humana. Mas aqui eu tô colocando que, né, os Atlântidas ali tinham uma alta tecnologia, tá certo? Pra trazer isso. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Deixa eu ver como é que estamos. Legal. Tô vendo o chat, vocês estão bem aí? Tá todo mundo vivo? Beleza. Então, ok. Quem tiver pergunta, pode ir colocando aí e aí eu vou respondendo depois, tá certo? Porque agora eu tô focado aqui nos slides, senão eu perco foco e aí já viu, né? Enfim, então eles tinham uma alta tecnologia e eles levaram essa tecnologia de Atlântida para o Egito. E essa tecnologia foi a base ali para manter essa civilização. Então, né, existe aí uma teoria de que a Esfinge ela é muito mais antiga do que falam, e que dentro dela existe o famoso Hall of Records, né, que é o quê? É uma biblioteca ali de registros que contém todas as informações, a história da Atlântida, as informações da alta tecnologia deles, e enfim, toda a história deles, tudo. Quem trouxe isso para nós, né? Deixa eu até antes de falar isso, vou mostrar para vocês aqui, olha só. Né? Como vocês podem ver aí, a Esfinge, existe uma abertura na cabeça dela, tá? Isso é real, isso não é teoria da conspiração nem nada, isso é real, vocês podem procurar aí, vocês vão encontrar, inclusive tem um excelente documentário que eu vou pegar aqui, deixa eu ver onde tá, tomara que eu não tenha fechado a aba, eu acho que eu fechei, quer ver? Olha só, vamos lá, deixa eu ver aqui, será que é esse? É esse aqui, eu vou colocar, aqui para vocês, no chat aqui do YouTube, esse documentário. Eu não sei se dá para fixar aqui no YouTube. Será que dá para fixar aqui no YouTube? Bom, eu não sei. Bom, eu deixei aí para vocês um link, né? Mas não vão clicar agora, vamos prestar atenção aqui, mas eu deixei um link de um documentário que vai falar um pouco de muitas coisas que eu tô falando aqui da Esfinge, tá? Especificamente, fala um pouco das pirâmides e tal. Mas aqui, como vocês podem ver,
existe uma abertura. Hoje em dia, essa abertura, né, que era um buraco, ele foi selado aqui, como vocês podem ver, com metal ali, né, pelos arqueólogos. E ali dá acesso a uma câmara, né, que ela não tem saída, né? Ela é um lugarzinho pequeno, não tem saída. Mas eu acredito que essas câmaras, com certeza, não é que não tem saída, é que o pessoal não é bobo nem nada, não iam deixar o acesso para uma biblioteca com tantos conhecimentos assim, aberto ao público. Fala, quem entrar aqui na cabeça da esfinge já entra, já. Não. Deve ter uma série de mecanismos ali para você chegar, né, até essa biblioteca, né? Então, eu coloquei aqui a foto do Edgar Cayce, né, que foi um médium, né, um grande parapsíquico da nossa época aí, da nossa época não, da época passada, né, mas da nossa era, que ele foi conhecido como o Sleeping Prophet, né, ou o profeta dorminhoco, né, tradução brasileira que eu acho terrível, né, eu acho que fica mais bonito, né, Sleeping Prophet, porque ele teorizava muitas coisas, né? Via muitas coisas do futuro e ele tinha a visão remota que ele conseguia enxergar coisas. Por exemplo, eu tô aqui, aí eu fecho o olho e consigo descrever para vocês como é que tá nesse momento a Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos. Eu consigo falar para vocês exatamente o que está acontecendo lá porque eu consigo acessar lá ao mesmo tempo. Isso é um exemplo de visão remota. Você daqui consegue acessar ao vivo qualquer parte do mundo ou do universo, né? No caso do Edgar Cayce, ele tinha essa faculdade parapsíquica, né? De acessar qualquer parte aí do mundo. E ele acessou ali a esfinge e percebeu que lá debaixo dela tem vários túneis e um que dá, né? Aí que eu coloquei aí como só uma figura aí, como se fosse a biblioteca, né? O Hall of Records que ele fala. Então, é muito interessante porque esse Edgar Cayce, ele não, se vocês pesquisarem, ele é um cara seríssimo, né? Que realmente trouxe bastante coisa. E por que Sleeping Prophet? Porque para ele entrar nesse estado de transe, ele dormia, ele ficava num estado entre meio sono ali, meio vigília, e parecia que ele estava dormindo. Então chamaram ele do profeta aí, dorminhoco, né? Então, ó, esfinge seria mais ou menos isso aqui, né? Claro que para mim, né, isso aqui tá bem, ainda tá bem simplão, mas seria algo assim, né? Teriam vários túneis e você teria aqui a parte da biblioteca, né? Você tem aqui, ó lá, tem uma outra imagem aqui que mostra um pouco disso, né? E é isso aí, né? Então aqui, galera, ok, né? Esfinge, então, bonitona ali, então de repente tem ali o Hall of Records, a Atlântida aí foi o pessoal levou tecnologia para aí e tudo mais. Ai, Lucas, e essa bendita Arca da Aliança? Calma, vamos lá. Existe uma coisa também da Arca da Aliança bíblica que fala que os templários, né? Existe, nossa, vastíssimo estudo que mostra que os templários, né, aí eles foram os remanescentes guardiões da Arca da Aliança. Então, depois da história de Moisés, enfim, de toda a galera bíblica ali, da destruição do Templo de Salomão, os guardiões da Arca da Aliança foram os templários, e por onde eles passaram e por onde a Arca da Aliança passou, eles deixaram pistas, né? E eles deixaram o quê? Desenhos da Flor da Vida, né? Então, inclusive, um dos desenhos mais antigos da Flor da Vida, ele é encontrado ali no templo de Osíris, né? Que ele parece que foi gravado na pedra, né? Então, como que naquela época foi gravado na pedra, né? Bom, se os egípcios tinham acesso a uma tecnologia avançada, então faz sentido total eles terem gravado na pedra. Então, isso é só uma curiosidade para vocês aí, né? Mas agora vamos pro papo realmente maneiro demais aqui, gente. Que é a Arca da Aliança. Ô, beleza, né? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Galera, vamos interagir aí, vamos falar aí como é que vocês estão, como é que vai, né? Hoje aí, 13/8/2024, para quem mora em São Paulo, tá congelando, né? Que tá aí
10 graus. Mentira, a sensação é menos 10 graus, estamos todos congelando. Mas um salve para todos que estão também fora aí, que tem pessoa que me acompanha de Portugal. Um abraço aí para os portugueses, né? E para todos os brasileiros que estão todas em volta do mundo todo aí acompanhando, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Arca da Aliança. Então, veja bem, pessoal. A Arca da Aliança, ela era tida como a força de Deus, né? Na Bíblia toda tem uma parte muito forte, tipo, Deus fala com Moisés, Deus fala com seus fiéis através da Arca da Aliança. E o que é interessante é Moisés, né? Ele foi ali um egípcio. Ele foi um alto sacerdote iniciado nos mistérios egípcios, né? Então, na parte esotérica, não na parte bíblica, tá? Mas na parte esotérica, um pouco bíblica também, e em vários conhecimentos, tanto maçons como rosacrucianos, vocês vão encontrar. Moisés foi um alto sacerdote, foi um mago, aliás, iniciado também, né? Em muitas magias, mistérios, né? Ali e tecnologias. Então, Moisés, ele tinha acesso, certo? Ele tinha acesso a essa tecnologia. Provavelmente, Moisés entendeu que não ia ser bacana, né? Não só entendeu, mas como recebeu uma intuição direto, né, do sagrado, do universo, do infinito aí. Ele recebeu essa intuição de que ele teria que tirar aquela tecnologia dos egípcios para levar, para deixá-la guardada e protegida, porque seria muito perigoso ali na mão dos faraós, porque, digamos assim, o Egito não estava mais como estava antes, né? Um lugar de puras virtudes, não. Ele estava já desgringolando, já tinha muita corrupção, autocorrupção, né? Já estava subindo o poder na cabeça de alguns, né, dos faraós, tava aquela loucura, né? Então, o que Moisés provavelmente fez? Ele pegou a arca, né? Antes não tinha arca, né? Porque a Arca da Aliança, como vocês estão vendo aí, ela é uma grande caixa, né? De ouro, no caso, né? Que aí tá em preto e branco a foto, mas ela é uma caixa que ela foi construída aos pés do Monte Sinai, né? É dito ali na Bíblia. Então, assim, ela estava sem a caixa, né? Ela estava sem a caixa. Eu acredito que essa tecnologia ela era encaixada ali no grande sarcófago, né, na área do grande sarcófago da pirâmide principal, né, de Gizé. Para quem se quiser colocar aí no Google, pesquisa, provavelmente vocês conhecem ali o grande sarcófago, o sarcófago da iniciação, né, que não é bem um sarcófago, né, ou seja, não é um caixão aquilo, né, para morto, não é, né, ele é muito maior, ele é gigantesco, né, inclusive ele tem um tamanho do qual se você medir não, né, mas se você for na Bíblia que ele dá, né, Deus quando fala ali e tal com Moisés e os sacerdotes, ele dá a medida certinha como tem que ser construída essa caixa, né, para guardar ali esse artefato. E nessas medidas, se você pegar a medida do sarcófago ali da Grande Pirâmide de Gizé e pegar as medidas da Arca da Aliança, você vai ver que a arca encaixa. Ela encaixa no sarcófago. Ou seja, aquilo ali, né? Aquele grande sarcófago naquela área, né? Na Pirâmide de Gizé, não é um sarcófago, é literalmente um lugar para você encaixar uma engrenagem. Porque provavelmente, a hora que esse aparelho ele encaixa ali, ele cria um vórtex, um portal tão poderoso que provavelmente traz uma energia para, enfim, coisas incríveis e fantásticas ali, né, que a gente nem imagina, né? Eu vou falar, quer ver? O que vocês vão entender. Porque o seguinte, foi descrito, né, a Arca da Aliança, né, foi descrita como tendo um vórtice de fogo ou nuvens acima dela, onde supostamente o poder de Deus foi dado ao homem. Então, quer ver? Ó aqui a imagenzinha.
Isso aqui é o tabernáculo, galera. Antes da Arca da Aliança, né, ter a Arca da Aliança, esse artefato, certo? Esse artefato, ele ficava no tabernáculo. E vocês podem ver o tabernáculo, né, ali dentro dessa cabana, e vocês vão verificar que acima dele ali tem é como se fosse um mini furacão, né, uma espiral, uma nuvem, né, ali. E o que é essa nuvem? É exatamente, né, que fala aqui, que foi descrito como tendo um vórtice de fogo ou nuvens acima desse artefato. E aí vai falar aqui, né, que quando os hebreus estavam atravessando o deserto no exílio do Egito, eles carregavam consigo uma tenda temporária usada especificamente para abrigar a arca, conhecida como tabernáculo, que é o que eu acabei de falar, né? Então, lembrando que aqui, vamos chamar só de arca, porque a arca da aliança, né, é a caixinha dourada lá com os querubins, né, com aqueles anjos assim em cima, que é a coisa mais linda, né, foi feita ali no monte, aos pés do Monte Sinai, né, como é descrito e tudo mais. Então, aí tem uma arca. Então, vamos lá. Veja só, né, pensa, Moisés pega a arca, pega a arca, que com certeza ela tava, esse artefato ele não podia estar sem nada. Ele estava numa arca, num recipiente ali, projetado muito bem, porque, meu, se esse objeto fora ali da pirâmide ou fora de sei lá onde que ele podia estar guardado ali no Egito, que Moisés era como alto sacerdote iniciado, tinha acesso, conhecia, sabia como entrar, pegou e saiu fora. Cara, se na arca construída pelos egípcios, fora do lugar que estava guardado, ela já gerava um vórtex de fogo assim, meu... Vocês imaginam o poder desse negócio, entendeu? Vocês imaginam o poder dessa brincadeira. E aí, a gente tem aqui diretamente uma citação, né? Vocês vão encontrar isso na Bíblia, isso que é legal, né? Tá na Bíblia, sabe aquela coisa? Tá na Bíblia mesmo, ó. Em Números 14:13, você tem o seguinte: e que vás adiante deles numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo à noite. Olha só, e aí a gente tem aqui advertências da Bíblia, que o que acontece se a arca foi abordada sem tomar as devidas precauções. Em Levítico 16:1, né, a gente tem o seguinte: o Senhor falou a Moisés após a morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Levítico 16:2 continua dizendo que Deus disse a Moisés: o Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão, a Arão, que não venha sempre que ele quiser entrar no lugar santíssimo, atrás da cortina, em frente à tampa da expiação na arca, ou então ele morrerá, porque eu apareço na nuvem sobre a tampa da expiação. Olha só, eu apareço na nuvem da tampa da expiação, ou seja, Deus, né, aparece naquela nuvem. Galera, vamos pensar aqui. Lá atrás, uma tecnologia que cria um vórtice, que cria uma nuvem de fogo saindo de um artefato extremamente poderoso. Meu, é Deus. Você não tem explicação lógica. É Deus. E provavelmente, quem sabe, esse artefato, ele era um artefato que podia ser... agora sou eu que estou falando aqui, tá? Esse artefato, ele podia ser até hiperconsciente. Mas a gente já vai falar sobre isso. Ou ele poderia ser hiperconsciente, ou literalmente podia ter uma interface artificial, ou seja, uma IA, uma inteligência artificial que respondia ali, que se conectava de alguma forma ao sistema neural de alguém ali preparado, né? Enfim, que pegou ali através do DNA da pessoa, sei lá, e que falava com a pessoa ali, né? E dava instrução. Então, quando fala o Senhor disse a Moisés, pode ser essa hiperconsciência desse artefato, ou mesmo uma inteligência artificial desse artefato. Eu sei que isso é polêmico, mas esse é o meu olhar, é uma reflexão minha aqui, tá? Eu acredito mais e prefiro acreditar que é uma hiperconsciência do artefato, porque sendo hiperconsciência do artefato, nós podemos dizer que, de alguma forma, é Deus, é a fonte criadora, né, de tudo e de todos, se manifestando ali através, né, de uma, enfim,
de uma hiperconsciência, de uma inteligência superior, vamos colocar assim, né? Então, veja só, a gente tem muito mais aqui, né? Então, bom, aqui tá, então claramente que entrar nas proximidades da arca sem os devidos preparativos, seja no Santos dos Santos, né, que é onde a arca ficou mesmo lá no Templo de Salomão, a gente vai falar disso já depois, tanto no tabernáculo, né, que é essa cabaninha aí, ou qualquer outro lugar, podia resultar em sérias consequências, né? Então, assim, a gente tem a descrição de um vórtice de nuvem ou fogo, né, que todo o caminho para fora do Egito, o Moisés estava seguindo aí, que estava vindo junto com eles, né? Então, tanto que no Êxodo, né, falando o Êxodo, né, quando, né, ali o Moisés junto com a galera, né, tá vindo para a Terra Santa, para a Terra Prometida ali, saindo do Egito, né, e tudo mais. Então, o Moisés, no Êxodo 13:21, vai falar o seguinte: de dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que pudessem caminhar de dia ou de noite. Nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite deixavam o seu lugar diante do povo. Quer dizer, claramente, né, através dessas passagens bíblicas, nós podemos dizer com certeza que Moisés, junto com a sua galera, não estava buscando a Terra Santa de mãos vazias. Eles estavam, sim, na posse de um artefato que gerava um fenômeno aí que realmente mexia no tecido do espaço-tempo, criando um vórtex, né, de fogo que, bom, de dia era um brilho, né, ali, e de noite era um fogaréu que, né, aquecia. Vai saber, essa tecnologia, vai saber se ela não poderia até aquecê-los durante a noite, de repente, né? Vai saber o que isso, a radiação disso, que não poderia fazer. Quer dizer, se você chegasse sem preparo pela arca, você morria, né? O pessoal poderia morrer fulminado ali. Tem vários relatos, principalmente na parte do Templo Salomão, que o negócio é sinistro mesmo, é muito interessante. Então, a gente, claro, que aí vocês podem, né, aí vem aquela coisa, que de acordo com a Bíblia, Moisés construiu a Arca da Aliança na base do Monte Sinai, depois de receber instruções detalhadas de Deus. Então, Moisés e os israelitas deixaram o Egito e cruzaram o Mar Vermelho antes de chegar ao Monte Sinai. Só que eles já estavam com a arca. Por isso que pode haver uma confusão. Mas é aquilo. Esse artefato com certeza já estava aí em algum recipiente dos egípcios. Mas aí Moisés, lá no Monte Sinai, depois que cruzou o Mar Vermelho, aí ele construiu um recipiente mais adequado, né? Que foi a Arca da Aliança, né? Toda construindo de ouro, né? E com algumas outras coisas interessantes aí. Só uma observação, não vou aprofundar muito em detalhes, porque senão a gente ficaria aqui, nossa, muito tempo, tá? E a gente, é uma aula aqui, realmente trazendo o resumo do resumo para ter a ideia geral aí, né? Então, vou passar o slide aqui, olha essa ilustração, né? Olha essa ilustração dessa brincadeira. Vocês veem aí que, de boa, né? Um monte de cabana e a cabana central com uma coluna de fogo no meio. Gente, naquela época... Imagina você ali naquela época. É Deus. Não. Só pode ser Deus. Pô, tem um artefato ali. Pô, vamos supor que Moisés... iniciado, alto sacerdote, muito inteligente, ele sabia exatamente que artefato era esse, ele sabia exatamente com os poderes divinos da criação que ele estava lidando, poderes do universo que ele estava lidando, e ele sabia que aquilo era uma manifestação da fonte criadora, que não era propriamente Deus, enfim, ele sabia. Mas, cara, vamos lá, a galera que estava junto com ele, os hebreus, pô, muitos ali não sabiam ler e escrever, acho que a maioria não sabia ler e escrever. Se tiver algum historiador vendo aqui, por favor, comenta. Eu não tô aqui para realmente pagar um dia que eu sei tudo isso. Não, eu tô dando um resumo aqui, eu não sei nada. Sou um pesquisador, juntei aqui numa síntese, tá? Pra gente conversar aqui, pra gente pensar junto, trazer de maneira, né, bem resumida. Porque, assim, os vídeos que vocês veem do Rubi Cósmico, né, com roteiro, que não é ao vivo, pô, parece que eu sou super inteligente. É claro, eu crio roteiro, é diferente, né? Assim, de bate-pronto, a gente se vira, né? Então, se tiver algum historiador aqui, tanto ao vivo como assistindo depois, pode comentar aí as coisas que eu tô
sem querer, passando por cima e tal, mas eu acredito que os hebreus, eles eram muito, né, ali, ignorante no sentido real ali da palavra, de ignorar o conhecimento, ignorar o saber, eles não tinham acesso. Aí você imagina você, um hebreu daquela época, seguindo seu líder ali, Moisés, e, mano, você tá no acampamento e vocês estão com um objeto que cria um vórtex de fogo até os... Cara, é Deus. Só pode ser Deus, não tem como ser outra coisa, né? É uma coisa muito louca, muito louca. Então, continuando aqui, né? Vamos lá. Isso é um detalhe interessante, né, para dizer que, retrocedendo um pouco, Moisés, ele foi filho do faraó por 40 anos e foi iniciado, como eu falei para vocês, dos mais altos escalões do sacerdócio egípcio antes de perceber que era filho adotivo e que era hebreu. E ao perceber isso, ele partiu com as tribos de Israel após receber permissão do rei do Egito. No entanto, alguma coisa aconteceu que fez o rei egípcio mudar de ideia e ele foi atrás de Moisés e dos israelitas com seu exército. Então, assim, né? O rei do Egito, pô, eu vou unir meu clã aqui e vou vazar, né? Opa, fechou, beleza. Só que eu vou roubar. Só que eu vou roubar aqui, tá, rapidinho, só o artefato multidimensional mais poderoso aqui, que provavelmente veio de Atlântida, e levar embora porque vocês estão muito safado, muito pilantra, muito corrupto, tá? E valeu, falou. Meu, não deu outra. O cara mandou os exércitos atrás deles, então eles saíram, ó, correndo, até chegar onde? Até darem de frente com o Mar Vermelho. E aí, de repente, o que Moisés fez? Ele abriu o mar. Galera, ele estava em posse de um... Olha para esse negócio aí. Você acha que esse artefato aí não abre o mar? Cara, eu acho que se esse artefato aí, ele pode transformar... Se ele quiser, ele transforma cada gota de mar sei lá, em peixe. Olha o poder disso. Então, assim, eu pensando, né, aqui, e tem várias evidências que, de fato... o mar foi aberto por conta deste artefato, né? Esse artefato, como ele cria distorções no tecido do espaço-tempo, ou seja, ele curva o tecido do espaço-tempo, porque quando nós vemos esses efeitos, pensando, eu não vou falar aqui na física tradicional, mas pensando na física unificada de Nassim Haramein, que ainda vai ter todo um documentário aí que será lançado graças ao investimento de vocês, por isso que eu estou falando, quanto que vale essa aula aqui? Manda um Pix, né? Quanto que vale? Manda lá um Pix, investe nesse projeto, investe no Rubicosmo, que vai ter muito para eu conseguir produzir muito conteúdo e trazer para vocês, né, de forma aqui gratuita ou no mínimo num valor justo para todos, né? Mas vamos lá, invistam aí porque é algo sério que a gente faz aqui. A gente realmente faz pesquisas profundas aí, nada de que fica na superfície não. Ainda que hoje nós estamos arranhando a superfície de um tema extremamente profundo que sim, esse tema de hoje vai virar um vídeo fantástico aí do canal. Ainda, essa é uma prévia, né, aqui para vocês, é uma aula bônus para todos aqui. Então, pessoal, claramente, né, o Mar Vermelho foi aberto por este objeto que, como ele causava, né, a distorção no espaço-tempo, então ele podia causar anomalia gravitacional. Ou seja, anomalia gravitacional, a gente pode, né, falar aqui disso aqui, ó. Exatamente. Né, uma anomalia gravitacional, se você passa um objeto desse, né, no meio do mar, provavelmente ele cortaria o oceano, certo? Então ele empurraria a gravidade, então ele empurraria, né, as paredes enormes, né, de água aí, para o lado. Inclusive, né, se a gente for parar para pensar que esse artefato abre o mar, ou seja, ajuda aí a você não ser engolido pelo mar, veja bem, os sacerdotes de Atlântida
saíram de Atlântida para ir para a civilização que se tornaria o Egito com esse artefato, ou seja, eles de alguma forma tiraram ali do poder dos Atlantes corrompidos a única coisa que poderiam fazê-los sobreviver a esse cataclisma, que seria esse objeto, porque se ele abre o mar, então provavelmente se viesse a onda, eles ficariam protegidos numa cúpula. Só que esses sacerdotes foram orientados pelos mestres, pela espiritualidade, pelo universo, pelo cosmos, pelo infinito, enfim, o que você quiser chamar, de retirar aí, né, esse artefato da mão deles, porque muito além, pô, se esse negócio consegue abrir o mar, o que esse negócio não consegue fazer, né? Então, na mão de pessoas erradas já viu o BO, né? Então, pô, tiraram de lá e, ó, afundou todo mundo, não tinha mais como se proteger, né? Então, isso, uma reflexão minha aqui, uma reflexão para vocês também, né? Uma coisa interessante aí. Então, né, aqui dentro do meu resuminho, né, então a gente pode falar, né, que de fato, né, a arca, né, pode ter sido um objeto poderoso retirado dos templos ou pirâmides do próprio Egito. Foi quando o rei egípcio percebeu que Moisés tomou a fonte de poder que ele decidiu ir atrás dele, né? Talvez a fonte de energia da Arca da Aliança não seja um objeto hebraico, mas na verdade foi tirado por Moisés do Egito antes de partir com os israelitas. E então uma caixa capacitor foi construída no sopé do monte para a sua longa jornada, né, pelo deserto. Então veja bem, caixa capacitor é uma tecnologia. Você tem um artefato com alto poder de distorção do tempo e espaço. Você precisa de quase uma bateria ali, né? De uma caixa capacitor extremamente poderosa para conduzir essa energia dentro de si e conter essa energia dentro de si. Então, não é à toa que ouro é o elemento mais utilizado ali, e principalmente no Templo de Salomão, porque o ouro, ele é aí um condutor, né, de energia, assim como o cobre também. Espero não estar falando abobrinha, mas eu acho que não, né? O ouro e o cobre, eles de qualquer forma, eles são muito importantes na área da tecnologia, na área da afiação, né? Então, assim, eles realmente foram intuídos ali, gente, de fazer uma bateria para conter esse artefato extremamente poderoso. E agora, com esse novo olhar que eu estou dando para vocês, né? Você que já lê a Bíblia, dá uma relida, né? Presta atenção, olha que interessante, né? Então, a gente pode entender que esse artefato, ele era extremamente poderoso, né? E, Lucas, o que é esse artefato? A gente vai chegar lá no final dessa aula, trazer um pensamento, né? Para ver, né? Se pensar, né? O que talvez poderia ser, né? Então, vamos ver o que... aliás, como é que vocês estão aí? Estão gostando? Perguntas? Se tiver, né, deixa eu ver, o pessoal tá agradecendo, eu que agradeço por vocês estarem aqui, aproveitem, né, esse conhecimento é difícil de achar, realmente é um conteúdo que você tem que pesquisar mesmo nas minúcias, né, para você encontrar. Então é muito legal, pra gente pensar em termos mesmo, tirar essa coisa mística e colocar assim uma coisa, pô, peraí, isso é real. E eu acredito assim de forma plena que por trás de toda lenda existe uma verdade profunda tão incrível, tão fantástica, que com certeza você vai ver ela sendo explorada na cultura pop. Com certeza. Como no filme do Mickey Mouse aí, chamado Atlantis, e como no filme da Marvel, né, chamado Os Vingadores, né? Inclusive a gente vai falar uma coisa aí parecida, né? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Galera, essa caixa, né? Então, ela foi removida aí, ela foi removida do Egito, foi levada por Moisés e ele teve que fazer uma caixa de container apropriada, né? Para a fonte de energia ser contida. Então, a gente tem a Arca da Aliança, que é essa caixa que contém essa energia, esse poder.
E aí, né, no contexto da física unificada que eu comentei para vocês, né, é demonstrado que a gravidade e a massa são resultado da estrutura da densidade de energia do vácuo, né, e traduzindo a energia do éter, do vácuo, né, aqui, ó, né, que os cientistas hoje vão chamar esse vácuo, né, esse éter de vácuo, né, esse vácuo quântico, ou seja, o espaço. No espaço existe uma quantidade de energia infinita. Então, aí na física unificada eles vão falar que essa densidade de energia do vácuo, ela é responsável pela gravidade e pela massa, né? E o conhecimento da geometria do espaço-tempo, tal como sugerida pelas informações encontradas em símbolos ao redor do mundo, permitiria uma civilização avançada para alcançar o controle da gravidade e capacidades significativas de produção de energia. Ou seja, né? Esses símbolos, a geometria, né? O espaço ele é geométrico, o espaço ele não tem um nada, né? Que a gente não enxerga, mas o mundo quântico, os átomos, tudo, a base é geometria. Vocês podem pegar, cortar uma maçã no meio e olhar a forma geométrica que forma, vocês cortam frutas no meio e vocês vão ver, tudo é geometria. Então, é como se a gente tivesse mergulhado num grande mar de energia, de geometrias holográficas e fractais, multidimensionais e por aí vai. Então é através dessa tecnologia de geometria, né, conhecendo muito bem o espaço-tempo, que eles conseguiram construir esse artefato, né? Falei que ia falar no final da aula, mas estou falando agora, né? Então, beleza. O Templo de Salomão, vamos para o Templo de Salomão. Galera, olha para essa brincadeira aqui, gente. O Templo de Salomão, você tinha o Santo dos Santos, né? Que era o lugar lá mais fechado, que é onde ficava a Arca da Aliança. E esse lugar onde ficava a Arca da Aliança, olha que engraçado, era tudo de ouro. Olha, meu, devia ser de uma beleza, assim, inacreditável. Se tivesse uma máquina do tempo, mas eu ia com certeza dar uma olhada nisso. Eu só não ia entrar na sala dos Santos, onde ficava a arca, porque provavelmente eu ia ser fulminado, né? Porque você tinha que se preparar muito bem para você entrar, e eu já vou falar sobre isso. Mas, galera, se vocês pesquisarem, inclusive na internet, sobre a planta, né, do Templo de Salomão, e vocês verem que ele todo foi construído, o Templo de Salomão foi construído para abrigar a Arca da Aliança, ou seja, foi um templo construído para abrigar um artefato de alta tecnologia, provavelmente entregue e construído por seres das estrelas e entregue para os Atlântidas, os Atlantes, e dos Atlantes foi para o Egito, do Egito Moisés pegou, saiu correndo, pica-mula, abriu o oceano e levou por um lugar adequado, porque esse artefato tinha que desaparecer da civilização humana o quanto antes, porque estava virando o jogo e a gente ia entrar, né, se a gente for pensar dos yugas, né, que são os templos cíclicos, né, que é falado aí principalmente na teosofia da Helena Blavatsky, uma grande teósofa, e vai falar que a nossa sociedade ela move por ciclos, né? Então, tava chegando o ciclo da decadência da humanidade. Então, uma humanidade decadente, se tiver acesso a um poder desse, acabou o universo, né? O ser humano decadente tem acesso ao poder do átomo, de explodir o átomo, de já criar a bomba atômica, já faz um besterol sem noção. Você imagina ele com um poder desse, né? Pelo amor de Deus, aí acabou, né? Aí a gente aí vem a Marvel mesmo, né? Aí a gente vai ali no Thanos, né? Pra quem conhece a Marvel, vai lá o Thanos ali pegar, vai destruir metade do universo com esse negócio. Então Moisés ali, imbuído da missão divina dele, mano, tira esse negócio da humanidade. Guarda isso aí. Guarda esse artefato longe do pessoal corrupto, porque senão vai dar um BO grande. E ele conseguiu. Né, ele conseguiu. Então, né, olha como muda aí a perspectiva e a história. Não é mais a história de um homem, né, Moisés, levando o pessoal para a Terra Prometida para encontrar Deus. Não, é uma missão de levar um artefato multidimensional para construir um templo cujo templo foi feito literalmente para abrigar esse objeto. Então, olha que fantástico, né? Muda, né, gente, a nossa perspectiva. Eu gosto muito disso, é muito legal. Né? Então, veja bem, vamos lá.
para você se aproximar da Arca da Aliança e entrar no Santo dos Santos, você tinha que usar uma roupa extremamente propícia, né, aí. E a roupa era isso aí que vocês estão vendo, né? Esse quadrado com as pedras, ele chama éfode, tá? É um quadrado aí, na verdade aí tá bem... Ele tá bem mais, assim, como que eu posso dizer? Bem resumido, mas ele é dourado, né? É de ouro puro, e, enfim, ele tem várias pedras que eu não vou aprofundar aqui, mas essas pedras, elas tinham um poder muito grande para conter a energia, né, da arca e você não ser fulminado, né? Então é uma coisa muito interessante, porque você precisava dessas pedras extremamente poderosas para manusear o poder da Arca da Aliança. Vamos lá, você aí que gosta de cultura pop e não vive em Marte, né, e tá aqui no planeta Terra, com certeza você ouviu falar dos Vingadores e com certeza você já ouviu, talvez você não tenha ouvido, mas pesquise aí sobre as joias do infinito. Galera, tudo o que foi ficcionado no cinema é baseado em uma verdade muito profunda. Inclusive, o Stan Lee, né, o cara que escreveu aí, né, boa parte, né, inclusive da saga do infinito, que vai falar das pedras, das joias do infinito, ele é judeu, né? Então, vai saber o que ele não estudou, né? Vai saber se ele não estudou toda essa história, se ele não sacou tudo isso e, por respeitar a lei do silêncio, né, o sigilo, ele simplesmente ficcionou isso de uma forma totalmente alegórica e metafórica nos seus filmes da Marvel, né? Então, a gente tem aí que você precisa de pedras extremamente poderosas, cristais extremamente poderosos para manusear um poder muito absurdo, que é um poder direto do universo, do infinito, inclusive cria um vórtice que vai direto pro espaço sideral, né? Enfim, então, galera, coincidência? Acho que não. É muito louco, né, galera? Você vai estudando esses negócios, você fala, meu Deus, tá de sacanagem, o cinema aí é isso, né? Então a gente tem aqui, ó, o sumo sacerdote, a gente tem duas pedras também que elas são comentadas que são de um poder extremamente forte, que são o poder dos Urim e Tumim, que são luzes, né, poderosíssimas, que são emanadas dessas pedras, mas assim, é só isso que eu posso falar por enquanto, porque para eu falar dos Urim Tumim, assim, acabou. Aí é mais 5 horas aqui ao vivo e não tem como, né? Não dá certo. Galera, deixa eu falar alguns relatos das forças geradas pelo dispositivo, né? Por essa arca, né? Então, de acordo com várias lendas e comentários rabínicos sobre o Antigo Testamento, esses carregadores eram ocasionalmente mortos pelas faíscas que a arca emitia. Então, né, o pessoal que carregava aí a arca morriam pelas faíscas, né? E além disso, eram erguidos do chão de tempos em tempos, porque a arca foi capaz de carregar seus portadores, assim como a si mesma. Esta capacidade de carregar seus portadores aí, né, é uma coisa interessante, porque, pô, imagina, esse artefato devia ser pesado. Se ele levitava, né, se ele levitasse, ia ser muito mais fácil deles conseguirem levar ela até por toda essa distância. Quer dizer, olha quanto que eles percorreram, né? Então, assim, provavelmente ela tinha um grande poder gravitacional, né? Ela neutralizava aí a gravidade. E olha só, tem uma lenda judaica impressionante que relata um incidente durante o qual os sacerdotes que tentavam carregar a arca foram lançados por uma força invisível no ar e lançados ao chão repetidas vezes. Então, outra tradição descreve uma ocasião em que a arca saltou sozinha no ar. Então, assim, o negócio era muito louco, né? Era muito louco. O pessoal estava lidando com uma tecnologia avançadíssima e não sabia como proceder, né? O único que sabia proceder era Moisés, que tinha um contato ali parapsíquico muito poderoso com o universo, né? Com a fonte criadora de tudo e de todos, com o universo, com a conexão, enfim, com um anjo, com sei lá, que ele recebia as informações como manusear essa arca da maneira para não ser fulminado, né?
Então, tem uma outra lenda que é muito interessante, né? Que vai falar também da travessia do Rio Jordão, né? Nas cheias, né? Pô, o rio ficava, nossa, transbordando, né? E aí, né, a gente não tá falando de Moisés, né? A gente tá falando aí de Josué, né? A gente tá Josué 3, 13 e 17, a gente encontra um relato detalhado dessa travessia do Jordão, né? E ele começa e fala o seguinte, né? E assim que os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem no Jordão, suas águas que correm rio abaixo serão cortadas e se acumularão em um montículo. Assim que o povo se acampou para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança diante deles, né, agora eles poderiam passar. Então, olha só, né, 3,16, né, a gente tem aí, a água do rio parou de correr e ele se amontoou a uma grande distância em uma cidade chamada Adam, nas proximidades de Zaretã, enquanto a água que descia para o mar de Arabá, o mar salgado, foi completamente cortada. Então o povo passou para o outro lado de Jericó. Ou seja, mais um episódio aí da separação das águas por esse artefato, né? Então Josué levando ali a Arca da Aliança, né? E pelo Rio Jordão e novamente a água, né, separando. Então não é só o Mar Vermelho que se abriu, o Mar Vermelho ficou popular, mas as águas do Jordão se abriu também diante desse artefato, né? Então isso é muito legal, porque isso sim, são provas que mostram que, pô, tinha um negócio aí, né? Então, claramente, ela mexia no campo gravitacional, né, das coisas. Que mais que nós temos aqui pra gente ver? Galera, vai comentando aí o que vocês estão achando, vai falando, lembrando que é o seguinte, né? Quanto que tá valendo essa aula aqui? Você vai dar o valor para essa aula, tá? Lembrando que isso aqui é uma palestra que você estaria, se a gente fosse fazer aí, tanto ao vivo como em um lugar, né, poderia estar valendo aí, sei lá, até uns R$250 aí de participação, diante de tanta informação que está sendo trazida aqui, tá certo? É muita informação, muito tempo de pesquisa que eu dedico, né? Então, assim, é claro que se a gente tivesse presencial ia ser diferente, a gente teria muitos outros recursos interessantes, mas você dá o valor, né? Quanto vale essa aula? Tem aí o Pix. E lembrando que esse valor ele vai ser totalmente direcionado para investir aqui no projeto Rubi Cósmico. O que é investir no projeto Rubi Cósmico? Comprar equipamentos melhores, pagar uma equipe, né? Na verdade, eu tenho algumas pessoas que só preciso do investimento para pagá-los, para editar vídeo, ou seja, ter mais vídeos aí no canal. Enfim, né? Investir no canal tem muitas coisas interessantes, inclusive o cenário também, melhorar o cenário, por aí vai, né? Então seja um investidor do canal que nós vamos ter muitas coisas incríveis. Eu não sei o que aconteceu aqui no YouTube, né? Porque esse negócio aqui, eu não sei se ele congelou, eu não sei o que aconteceu, mas se vocês estiverem comentando, galera, eu peço desculpas aí, porque eu tô tentando, né, ver aqui, ó, ele não tá... Ele não tá atualizando. Eu sou muito novo, eu admito, eu sou muito novinho no YouTube ainda, assim, pra fazer live, tá? Pra fazer live. Então, assim, se eu tô fazendo alguma cagada aqui, eu não sei, mas... eu não... Bom, mas vão comentando aí. Eu agradeço a presença de todos, pô, 110 pessoas aí assistindo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, beleza. Então, essa arca aí, o que mais, Lucas? Temos mais relatos aí, né? Da arca. Mas antes de falar, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Isso aqui, né? Importante que a gente tá no slide aí das vestes sacerdotais, que é o seguinte. Muitos cuidados foram tomados tanto para a segurança dos sumos sacerdotes quanto para a segurança da arca, para que o iniciado sobrevivesse à situação precária de entrar em uma sala com um objeto extremamente poderoso energético. Roupas específicas e couraças incrustadas com várias pedras preciosas deveriam ser usadas e uma unção apropriada da pele expostas com óleos específicos deveria ser aplicada.
o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos, que é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, durante a celebração do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Uma grande bacia ao lado do Santo dos Santos continha água, que se tornou água benta depois de ter estado perto da arca. Então, meu Deus, olha só, não só essa roupa, eles tinham que besuntar ali a pele toda com óleos específicos. E isso até faz sentido se a gente for pensar em eletricidade. Quem está assistindo essa aula e você é um engenheiro elétrico, meu, com certeza você vai saber muito bem notar que tem um conhecimento aí muito, muito específico de condução de eletricidade para a pessoa não fritar. Inclusive, se a pessoa se besuntar ali, né, colocar óleos específicos que não dão condução, né, aí a eletricidade, ou de repente óleos, eu não sei, acredito que isso é possível, você que estuda eletricidade, com certeza aí deve saber melhor que eu falar o que tem, com certeza tem motivo, né, para eles, né, fazerem isso. Então, assim, a gente tem aqui outro relato, né, galera, de tecnologia de separar as águas, né, de separar as águas no Egito. A gente tem um relato antigo que eu não estou achando aqui na minha colinha, né? Eu não sei se eu coloquei aqui agora, mas me perdoem se eu não coloquei. Mas assim, eu vou tentar falar com as minhas palavras. É um relato que é o seguinte, pessoal, é um relato de uma época, inclusive de dois historiadores do Egito, que são fantásticos aí, que eles notaram que tem uma passagem, enfim, de dois egípcios ali, que um derrubou um negócio no fundo do oceano, no fundo do rio, e o outro falou algumas palavras e o rio se abriu e aí ele foi e pegou aquele objeto. E, por coincidência, esse relato, ele passa na mesma época ali, mais ou menos, da de Moisés, só que um pouquinho antes de Moisés. Então, se os egípcios estavam em posse deste artefato, e esse artefato, digamos, estava criando aí um campo eletromagnético e assim, sei lá, distribuindo em toda a civilização egípcia, provavelmente poderia até, vai que, né, você dentro, né, desse campo eletromagnético, dependendo, você pode, ao pronunciar algumas palavras, alguns mantras, né, esse objeto tão poderoso que identificava aquelas palavras e já ativava ali o seu poder antigravitacional. É possível? É também. Ah, Lucas, mas e a questão de Moisés? Porque Moisés abriu o mar, não foi com a Arca da Aliança, Lucas? Moisés abriu o mar, foi com cajado, né? Então, aí vem a minha interpretação, pessoal. Eu penso assim, que se a gente for pensar num cajado, querendo ou não, ele é uma antena, né? O cajado, ele é um objeto ali que, né, que pode conduzir certas coisas. E se a gente for pensar que Moisés era um alto sacerdote que conhecia aquela tecnologia, provavelmente ele entendia como trazer aquele poder para um outro objeto. Porque como que os egípcios utilizavam aquele objeto se você tem que se preparar para chegar perto dele? Provavelmente eles aprenderam a canalizar e distribuir aquele poder em certos objetos. Então, provavelmente o cajado ali, ele estava construído de uma forma que se alinhava, ele ressoava tecnologicamente com a Arca da Aliança. Então, se nós pensarmos e lembrarmos agora que os Atlantes, eles eram especialistas em construir tecnologia com cristais. E o que são cristais? Cristais, eles são pura simetria, pura geometria, certo? Os cristais que nós conhecemos, eles, suas estruturas atômicas, aí eles são diferentes desdobramentos dos símbolos sólidos platônicos, né? Tem muitas das estruturas atômicas dos cristais
clássicos que conhecemos, eles estão em geometrias conhecidas como 13 sólidos arquimidianos, né, de Arquimedes, né? Se vocês procurarem 13 sólidos de Arquimedes, vocês vão ver ali que é um mix, ali é um desdobramento e um mix de vários sólidos platônicos, né? E a estrutura atômica de muitos cristais era essa. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de geometria. Cristal nada mais é que luz geométrica congelada, vamos falar metaforicamente. Então, se nós formos pensar por esse lado, Moisés colocando algum tipo de cristal naquele cajado, fazendo alguma coisa ali, porque ele tinha, galera, ele era iniciado, ele sabia do que ele estava fazendo. Então ele absorvia o poder da arca, e como a arca estava junto com eles, porque eles estavam carregando a arca no tabernáculo, tudo que ele precisou para abrir o mar, ele pegou, né, o cajado, canalizou a energia ali e bateu o cajado no chão. E, né, ao bater no chão, aquilo, né, irradiou, né, para frente e abriu o mar ali, né, em duas partes. Então tá aí um fundamento interessante, né, dentro das minhas pesquisas e reflexões de uma ciência espiritual multidimensional fundamentando o mistério da abertura do mar, do cajado de Moisés, da Arca da Aliança e por aí vai. E eu amo isso. É isso que eu falo para vocês quando eu digo que o Rubi Cósmico ele tem esse propósito de trazer uma ponte coerente entre a ciência e a espiritualidade. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tento buscar coerência e não é viagem na maionese. Percebam, eu estou falando de cristais, eu estou falando de geometria, eu tô falando de, e não sou eu, né? Eu tô falando que a Bíblia tá falando, de condutor de energia. Meu Deus, que é isso? Que vórtex de coluna de fogo, gente, que é isso? Naquela época, entendeu? Então, se nós relermos isso com o nosso olhar atualizado, com essas novas descobertas científicas, nós vamos encontrar uma pré-ciência, né? Uma ciência em que todas as outras estão sendo baseadas. Nesse estudo aqui, nessa aula, eu poderia colocar um pouco sobre Isaac Newton, que ele falou sobre, ele fez até um retrato aí, né, da planta do Templo de Salomão. Isaac Newton, ele estudava muito também a Kabbalah, ele estudava os mistérios, o ocultismo, o esoterismo, ele estudava esses símbolos antigos porque ele entendia que essa tecnologia, ela já existiu, né, de antigravidade e tudo mais. Então, assim, existem muitos documentos nas bibliotecas, né, das faculdades ali que contém aí os escritos originais de Isaac Newton, coisas fantásticas, né? Mas seria muita coisa para essa aula. Então percebam o quão rico é essa possibilidade, né, de pesquisas e estudos dentro disso. Mas, né, agora, né, deixa eu ver aqui, é isso. Para fechar com chave de ouro aqui essa aula, gente, eu gostaria de trazer para vocês uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei que a Arca da Aliança, ela encaixa ali no sarcófago da Grande Pirâmide de Giza, ali naquele sarcófago, as medidas que foi dada por Deus a Moisés, né? E as medidas do sarcófago da Grande Pirâmide, ela realmente encaixa ali. Vocês imaginam como que seria esse artefato que cria uma espiral, né, um vórtex, né, para o alto? Como é que seria ele encaixado ali, né, no sarcófago da Grande Pirâmide? Eu imagino que seria algo mais ou menos assim. Opa. Não, peraí. Assim. Isso. Então vocês podem ver, né, esse raio laser aí, né? Que seria, porque veja bem, você está canalizando um artefato poderoso na pirâmide que já está alinhada. Lembrando que as pirâmides elas estão alinhadas com certas constelações estelares e elas estão num lugar específico, ou seja, tem um estudo vasto das pirâmides. Então vocês imaginam que a pirâmide era uma grande tecnologia. As câmeras dela ali são todas com uma
acústica muito específica, ou seja, uma acústica vibratória muito específica. Então, pessoal, a pirâmide, né, as pirâmides em geral, essa é uma, né, a gente está falando do Egito, mas elas provavelmente eram grandes instrumentos para trabalhar com esses artefatos, dessas tecnologias multidimensionais das estrelas que estiveram aqui na Terra e, se não ainda estiverem, né, guardadas aí as 7 chaves por grandes guardiões aí poderosos, né, tanto humanos, acredito também como espirituais, para que a humanidade imatura não pegue, né, não chegue até esses artefatos. Então eu imagino que era mais ou menos assim. E quando você tem um laser, e pensa só, gente, a pirâmide está apontada para uma das constelações. Então se você tem um artefato que liga para outra constelação, galera, você tem uma abertura de um portal, né? Você tem uma ponte, né? Se a gente for pensar aí em termos de cultura pop e também mitologia nórdica, nós vamos pensar na ponte de arco-íris, né, da mitologia nórdica, que também é abordada nos filmes da Marvel, né, aquela ponte de arco-íris, e que é muito legal que o Heimdall, né, que é o guardião lá da ponte de arco-íris, quando ele ativa aquela ponte, vem um laser, né, na pessoa assim de cima, envolve ela e leva ela através daquele laser para outro lugar do universo. E isso é nada mais que a pirâmide podia ser justamente isso, né? E lembrando que isso não é uma coisa... isso é baboseira. Como é que um artefato cria uma distorção no tempo e no espaço, no espaço-tempo, e cria um raio laser, um vórtex girando? Isso aí não existe na ciência, não existe, gente, né? Então, o que é isso aqui? Quando você tem uma força muito poderosa de energia, né, em giro, né, ela libera raios, né? Como você tem as constelações, as galáxias. Então vocês imaginam o poder desse artefato fazendo algo na estrutura do espaço-tempo que a gente vê nas galáxias. Então, sim, é possível, mas esse artefato tem que ser algo extremamente poderoso para criar um campo rotatório extremamente ligado com o universo, para criar esse portal, esse tiro de energia, né, de vórtice giratório que vai ao infinito. Então sim, isso é possível, sim. E o slide que eu passei e aqui falei opa, é esse aqui, que é uma imagem que eu esqueci, né? É uma imagem bíblica, mostrando o pessoal, né, cultuando Deus no trono, né, divino, ligado aos 7 poderes de Deus ali, do Espírito Santo, 7 tronos e tal. E aí você vê que no trono tem um triângulo. O pessoal tá cultuando o quê? Deus é um triângulo. Então por isso que eu falo, galera, que de fato o artefato pode sim ter hiperconsciência e ter falado com Moisés, porque o artefato nada mais é que poderia ser uma estrutura da geometria multidimensional viva, hiperconsciente ali, né, irradiando a sua energia extremamente poderosa, porque essas estruturas multidimensionais, elas são vivas porque tudo no universo é vivo. Ai, Lucas, como uma geometria pode ser viva? Ué, você nunca viu uma estrela do mar? Estrela do mar é uma geometria viva, rapaz. Então, a gente não pensa, né? Mas sim, até porque nós podemos lembrar das descrições incríveis, né? As descrições incríveis ali dos profetas, tanto se eu não me engano é no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, acho que é no Antigo Testamento, dos anjos, né? Que o pessoal vai descrever anjos como rodas dentro de rodas e triângulos e geometria. Ou seja, essas inteligências superiores podem ser muito bem geometrias, né? Elas podem ter formatos puramente geométricos, porque nós temos essa forma humanoide, mas em essência o nosso esqueleto, né, a nossa estrutura, o nosso eixo, nós somos pura geometria, né? Se você vê uma pessoa dançando, né, e tirar fotos dela em certas posturas, você verá
que nós fazemos geometria com o nosso corpo. Então nós, se tirar a nossa forma humanoide, nós somos pura consciência e geometria, nós somos o universo, né? Então, pessoal, é isso, né? Essa foi a apresentação da Arca da Aliança. Eu vou ler a última parte aqui para vocês, que é o seguinte: parece que uma civilização significativamente avançada estava presente antes de nossa história escrita e que deixou capacidades tecnológicas e informações em culturas antigas ao redor do mundo, e que teriam recebido seu conhecimento dos, entre aspas, deuses do Sol, que vieram das estrelas. Estes dispositivos parecem ter a capacidade de produzir quantidades significativas de energia, resultando em controle gravitacional, conforme relatado nos relatos dos israelitas, egípcios e muitos outros ao redor do mundo. A tecnologia parece basear-se na geometria fundamental do espaço-tempo, conforme evidenciado pelos símbolos deixados pela Kabbalah, o I Ching, o Yin Yang, o padrão de intersecção da flor da vida, encontrado em todos os lugares, os calendários maias e várias outras tradições. Muitos templos e monumentos em todo o mundo parecem ter sido projetados especificamente para hospedar essas tecnologias em sua cavidade de ressonância e criar uma relação de padrão harmônico dentro da estrutura do espaço localmente e ao redor do mundo, gerando uma grade de ressonância global, né? Então, provavelmente esses equipamentos deveriam ficar em certas estruturas, em várias pirâmides, para gerar essa grade multidimensional global. Mas isso é um assunto para depois, porque vai falar para outra live, porque isso vai falar da grade multidimensional aí, linhas de lei, vai falar dos lugares dos templos sagrados, que eles todos estão em lugares dos chakras planetários, em verdadeiros vórtices. Aí isso aí já explica Triângulo das Bermudas, isso explica e fundamenta aparições sobrenaturais ao redor do mundo, explica portais, explica... Vocês percebem? Uma coisa vai puxando a outra e uma coisa vai fundamentando a outra de forma coerente e não mais mística, esotériquinha e chacrinha, não. É uma forma realmente científica que existe fundamento. Bom, então agora é isso, senão, a gente já tá aí, não sei quanto tempo de live, deixa eu ver quanto tempo de live. A gente tá 1h18 de live, até tá bacana, né? Muito conteúdo para processar, então, novamente... né? Muito conteúdo. Quanto que vale esse conteúdo? Quanto que vale essa aula? Manda um pix no valor que você sente no coração que vale, porque estou aqui doando meu tempo, né? Fazendo algo que eu amo demais, galera. Eu amo do fundo do meu coração, da minha alma, estudar essas culturas, essas civilizações e trazer tudo e fazer uma ponte coerente entre esses mitos, essas lendas, entre a espiritualidade e a ciência. Porque sim, tudo isso tem uma base científica e tudo isso, nada é mistiquinho, nada é... Não, existe uma história muito incrível por trás da história escrita, que tem um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. E aí vem um bônus para vocês refletirem. Penso eu que muitas das perseguições dos judeus através dos milênios, foi porque eles foram um dos guardiões dessa tecnologia avançada. E eu creio que até hoje no mundo, a gente não sabe o que está por trás dos panos aí, né? Das estruturas de poder. Mas acredito que é uma guerra invisível aí para essa galera conseguir tomar posse dessa tecnologia e dominar de vez o planeta inteiro, né? Mas eles nunca vão conseguir, porque uma coisa que eu já recebi, uma informação que eu recebi aí, né, de uma pessoa, né, que tem aí contato com certas entidades e tal, é que essa tecnologia ela tem uma leitura, ela é hiper inteligente, então ela faz uma leitura do seu campo energético e ela verifica a frequência vibracional do seu coração e ela identifica se você tem boas intenções ou má. Se você tem más intenções, você é fulminado na hora. Então, assim, é um poder muito interessante. Recomendação de livros para quem é tarado por livro, tarado por leitura. Olha só, igual eu, né?
Pessoal, esse livro aqui vai falar da Arca da Aliança, mas ele vai falar mais dos poderes, né? E do poder das pedras, dos cristais ali da arca, mas vai falar muita coisa da hora. É um livro grande, tá? Esse aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, chama Arca Sagrada, Os Segredos Perdidos da Arca Sagrada, né? Aquele é da editora Madras, do Lawrence Gardner, né? Então, muito legal. Tem um que para mim é o melhor de todos, mas ele é em inglês, não vai ter em português. Ele chama The Templars and the Ark of the Covenant, de Graham Phillips, tá? Esse aqui eu vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo colocar isso aqui no chat. Será que eu consigo colocar esse link? Não consigo? O YouTube não deixa? O YouTube não deixa, olha lá. Enfim, o YouTube não deixa. É um link da Amazon, né? Vocês vão achar na Amazon, mas quem quiser, é só vocês me chamarem lá no direct, lá pergunta, qual que é aquele livro e tal. Eu vou tentar colocar aqui, aliás, no link da descrição. E tem outro livro que é fantástico. Esse livro, ele tem um valor um pouco salgado, mas faz sentido porque a impressão, ela é magnífica, com imagens coloridas e vivas, que é esse livro fantástico da editora Sefer, editora especializada em livros de artigos judaicos e cabalísticos, que é O Templo Sagrado de Jerusalém, de um rabino, né? Olha só isso aqui, deixa eu ver aqui, só para eu ver. Aqui, pronto, achei. Para eu ver aqui, né? Deixar aqui bem na tela. Então aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, vou até abrir o livro para vocês darem uma olhada. Ele mostra tudo aqui da Arca da Aliança. Da Arca da Aliança não, perdão, do Templo de Salomão, mas também da Arca da Aliança, porque ele vai mostrar aqui para vocês o Santo dos Santos, que é o que eu falei para vocês aqui, né? A roupa lá do sacerdote, né? Então aqui, ó, esse livro, nossa, é pesado. Perceba, tem imagens coloridas, vívidas, né? Esse é um livro realmente fantástico, sensacional. Eu vou não abrir mais ele, porque senão eu vou derrubar meu microfone e derrubar tudo aqui. Mas é isso, pessoal. Então, como é que vocês estão aí, a galera? Fritando aí a cabeça, né? Pô, é isso aí, bacana. Pô, 126 pessoas aí. Pô, gente, parabéns a todos vocês por me aguentar falando aqui. Essa foi a história da Arca da Aliança. Lembrando que a gente arranhou a superfície de um assunto vastíssimo, grandioso, fantástico, do qual eu ainda planejo fazer um mini documentário, né, que são os vídeos que eu faço gravados, roteirizados, que aí esse vídeo vai ter os nomes corretinhos, bonitinhos, vai ter tudo um estudo mais aprofundado, porque aqui, é claro, a gente está arranhando uma superfície, porque se a gente arranhou só a superfície com 1h30 de live, e já são 11 horas, né, o pessoal tem que ir, amanhã tem que trabalhar, né, inclusive eu. Então, assim, imagina se eu trazer com profundidade. Se eu trazer com profundidade, isso aqui, na verdade, dá um curso completo aí de muitas e muitas e muitas aulas, né? Mas é isso, né? Falem aí o que vocês acharam e, novamente, invistam no canal, invistam no Rubi Cósmico, invistam nesse projeto. Quanto que valeu essa aula aqui? Essa aula foi boa? Você gostou? Você não gostou da aula? Eu não gostei. Não tem problema, fala aí, comenta aí o que você não curtiu, né? Pra eu melhorar, né? Em termos de qualidade de vídeo, imagem, áudio também, comenta aí em relação aos slides também. Comenta aí, toda crítica construtiva para eu melhorar é sempre bem-vinda, porque não adianta nada você vir me criticar e falando abobrinha, que isso aqui eu tô fazendo, pessoal, eu tô compartilhando para vocês, né? Isso aqui é para vocês, né? Para mim, é lógico, porque eu amo fazer isso, mas principalmente aí compartilhando com vocês, porque eu amo compartilhar, dar aula e é isso. Então, valeu, eu vou deixá-los agora. Quero agradecer de coração por tudo, por toda a paciência. Quero agradecer a todos aqui que estiveram conosco junto. Então, gratidão Adriana, Luciene, Flávia, Josino, Solange, Camilo, Ana Maria Nascimento, Valesca Campos, César, quem mais? É isso, né? Que eu tô vendo aqui, Flávia também.
que eu tô vendo aqui nos comentários, tá bom, gente? Eu sei que tem muito mais pessoas, são 128 pessoas aí, mas meu abraço aí, de coração, com muito carinho a todos vocês. E é isso. Lembremos sempre que por trás de toda lenda, de todo mito, de toda espiritualidade, misticismo, existe um fundamento profundamente real e verdadeiro e científico, coerente. E eu, como muitos outros também, né, assim como Wagner Borges, que admiro demais, né, estamos aqui, né, como pesquisadores para trazer essa ponte, né, coerente entre a ciência e a espiritualidade, para que se torne não mais um estudozinho espiritualzinho, mas algo palpável, sério, né, digno de pesquisa, inclusive universitária, para que possamos juntos unir todas essas peças espalhadas por esse mundo e começar a entender, compreender, fundamentar estes mistérios juntos, tá certo? Então, que a fonte criadora de tudo e de todos nos fortifique e ilumine nossa caminhada com a luz da consciência plena, hoje, amanhã, sempre, por toda a eternidade. Lembre-se, viva sempre o eterno agora, porque a sua alegria, a sua felicidade, o seu caminho são muitos, mas ele está sempre na eternidade do agora, é só o agora que existe. O resto está na nossa imaginação, o resto é memória. O futuro é imaginação e o passado é memória. O agora é eterno. Valeu, pessoal, e é isso aí. Até a próxima live, que será nessa quinta-feira, dia 15 de 8 de 2024. Perfeito, valeu. Até mais, gente.